senhor Cláudio Forne, que vai falar um pouco de oportunidade e inovação. Já que vai falar de oportunidade nesse momento, é o momento de encher de perguntas ao final da palestra, né? Por favor, senhor Cláudio, muito obrigado, seja à vontade. Bom, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Satisfação dupla estar aqui. Primeiro, pelo tema que eu adoro falar, que é a oportunidade de inovação. E segundo, pela característica do público. Eu acho que quando se debate, quando se faz uma análise crítica de oportunidade de inovação com o público jovem, a probabilidade de resultado positivo é bem maior. É o meu público preferido. Eu vou dar uma provocada um pouco, vou apresentar algumas ideias em relação à geração de oportunidades e na sequência eu vou estar abrindo espaço para a gente estar trocando uma ideia, ok? Eu acho que esse ambiente que o Brasil vive hoje, chamado ambiente de crise, não sei se vocês acreditam que existe uma crise, existe ou não existe uma crise? Sim, existe. Existe uma crise? Então assim, quando a crise pega para todo mundo, né? Pega para quem tem negócio, pega para quem quer uma carreira profissional, enfim. Gente, só uma pergunta. Eu estou na frente da lana de quem está aí atrás. Dá para ver tranquilo? Eu posso ficar atrás do púlpito ali se... Não? Legal. Todo mundo está afim de uma oportunidade, é isso? Estão estudando, estão se preparando, porque vocês querem oportunidade. Talvez alguns aqui venham a empreender, talvez alguns vão trilhar uma carreira profissional. Pode ser cientista, pode ser o que for, não importa. Mas o fundo da questão para qualquer ser humano é o raio da oportunidade. E você já deve ter repetido essa palavra inúmeras vezes. Eu acho que, inclusive, essa palavra já vem com um código genético. O ser humano, quando nasce, geneticamente, ele já está preparado para verbalizar essa palavra oportunidade. Com algumas entonações, do tipo, se eu tivesse uma oportunidade, me faltou uma oportunidade. Se por um acaso eu tivesse a sorte, surgisse uma oportunidade na minha frente, assim por diante. Ela vem nos mais variados contextos. Mas essa palavra oportunidade, diferentemente de algo vago, diferentemente de ser simplesmente algo declarado, eu defendo a tese que isso é algo que pode ser construído, que eu posso inocular o raio dessa oportunidade em mim, numa carreira, numa empresa, num produto, num serviço, enfim, eu posso criar oportunidades. Eu estava lendo uma reportagem agora, semana passada, num laboratório norte-americano. Os caras, cientista é um cara que ele começa a pesquisar alguma coisa que aparentemente não tem nada, e daqui a um pouquinho o resultado passa a surpreender, né? Pois esse cara descobriu que em altíssimas temperaturas, e quando se fala em altíssimas temperaturas, é algo parecido quando um elemento qualquer entra na órbita terrestre, ele ou explode ou pega fogo, é uma coisa absurda aquela temperatura. E ele descobriu que a aproximação do átomo na formação dos materiais tem muito a ver com a temperatura. E a Terra na sua formação, teve uma participação muito forte disso. E o elemento mais raro e mais resistente a partir desse trabalho da natureza é o diamante. E olha só que interessante, esse cara... ele imaginou que ele podia fazer isso em laboratório, que essa temperatura era uma temperatura alcançável em laboratório, e que a partir de uma lasca de diamante eu poderia fazer tantos quantos eu desejasse. Mais do que isso, que é o crivo de um especialista em diamante, esse diamante iria passar desapercebido. Alguns investidores acreditaram na ideia, colocaram lá $100 milhões, e por incrível que pareça, o ator que fez diamante de sangue é um dos aportadores na startup que vai fabricar diamante. Talvez se pare com aquele conflito na África, né, em função da disputa pelo diamante, mas em compensação também muita gente vai perder o pão, porque desses países pobres é a única riqueza, ou é aquela que mais se sobrepõe, né, em alguns países africanos, e alguns até que tem petróleo, no caso de Angola, mas o diamante é mais poderoso do ponto de vista de receita do que o petróleo. Então observe como a oportunidade ela é uma questão que migra, que ela movimenta, ela é dinâmica, não é uma coisa fixa que eu consigo identificar no primeiro dia e eu vou para o resto da minha vida desfrutar daquela oportunidade. As coisas não funcionam assim. A oportunidade tem um time e é isso que eu quero mostrar para vocês, que eu posso inocular, que eu posso construir e que, na verdade, se eu souber converter ideias em oportunidades, e rapidamente eu li na lista ali as apresentações dos PITs, duas ali me chamaram a atenção de forma
gritante em termos de ideia, mas aí eu vou fazer um circuito agora para ver se isso pode se tornar uma oportunidade, enfim, mas assim, a grosso modo, olhando, achei muito interessante. E esse é o momento crítico que eu quero mostrar para vocês. Por quê? Porque eu contextualizei para vocês um país que resolveu mudar a sua realidade de forma proposital, não de forma incremental a partir das vocações. Eu trago cidades que fizeram isso, trago empresa e, por último, pessoas, através do processo. Ou seja, eu criei um modelo inverso para apresentar para vocês uma fórmula, um jeito, uma estrutura para se transformar, se converter em ideias em oportunidades. Okay? Então, basicamente, quando eu falo em oportunidades, eu estou convidando vocês para falar disso de uma maneira diferente. Por que de uma maneira diferente? Porque as pessoas elas declaram muito, mas na sua essência eu não sei nem por onde começar. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, cada um nesse auditório tem claro aonde começa a sua oportunidade profissional ou empresarial, se for abrir negócio e tal, você sabe por onde vocês vão começar? Sim ou não? Onde é que é o começo de uma oportunidade? Como é que eu sei que eu estou diante de uma oportunidade? Você sabe esse caminho? Não? Pois então eu quero começar a discutir com vocês um jeito diferente de pensar esse tipo de coisa. E a primeira coisa que eu vislumbro é algo que o amigo Klink traz com uma importância significativa no seu livro, que quando ele chegou na Antártida, a primeira coisa foi atracar o barco, e alguém que estava numa viagem longa, a primeira tarefa é reconhecer o entorno onde ele está ancorando o barco, né? E naqueles primeiros contatos ali com aquele continente gelado, ele escutou, imagina aquele silêncio na Antártida, ele escutou um barulho que muito se assemelhava à fritura de pastel. Até ele imaginou assim, será que até aqui tem chinês fritando pastel? Aí na verdade ele foi atrás do som, né, e se deparou com algo mais interessante que o som, era a imagem. O que acontecia? A água doce que escorria do convés do barco, em contato com a água salgada gelada, produzia esse barulho. Na verdade, alguma coisa que parecia que estava se quebrando. Mas o fenômeno da imagem era mais interessante que o próprio som. E ele disse, preciso fotografar isso aqui, uma imagem bonita que está formando aqui no casco do barco. Mas alguém que recém chegou tem muita atividade para fazer. O que ele pensou? Eu vou ficar muito tempo aqui, amanhã eu tiro essa fotografia. Gente, 367 dias se passaram e o fenômeno nunca mais se repetiu. Por que eu estou dizendo isso para começar a palestra para vocês? Porque oportunidade é uma coisa que tem um timing. Um timing que ele pode ser segundos, pode ser horas, pode ser meses, mas se eu não respeitar esse timing, é como uma janela que se abre. Se eu não aproveitar enquanto a janela está aberta, depois que fechou eu não aproveito mais. Entendeu? Então, imagine vocês que 367 dias que ele ficou na Antártida, um fenômeno que aparentemente era algo corriqueiro, pelaquela reação física, química, não sei o que provocava aquilo, gerou uma expectativa e não foi aproveitado. Então, aí fora, quando vocês estão construindo, estão convertendo ideias em oportunidades, imagine que o time desse processo é algo que eu não tenho como manipular. Eu posso imaginar que eu tenho tempo, mas eu não consigo manipular esse tempo. Eu consigo manipular a oportunidade, mas o tempo da janela aberta para aproveitar, isso eu não consigo. Então, aquela história de eu deixar para amanhã alguma coisa que eu visualizei e que é de suma importância para eu gerar um resultado, cuidado quando vocês deixam para amanhã. Talvez o amanhã não se confirme para aquela oportunidade. Uma nova pode surgir. Só para vocês terem uma ideia o quanto isso é impactante, cada vez que eu falo isso, eu tenho um preço, não é sentimental, um preço de autoestima, mas eu gosto de declarar isso sobretudo em plateias jovens. O que vocês acham do aplicativo EasyTax? Interessante? Muito interessante, né? E se eu dissesse para vocês que 4 anos antes de surgir o EasyTax, eu tive essa ideia a partir da transformação do modelo israelense que trabalha com segurança. E eu fiz um mini projeto e fui numa empresa, num fundo, na verdade, de investimentos, fiz uma apresentação e eu ouvi desse fundo que a ideia era legal, coisa e tal, mas era um projeto muito pequeno para eles entrarem. E que não havia interesse, porque o projeto era interessante, mas financeiramente o aporte era pequeno e não era da dimensão desse fundo.
Eu fui num outro fundo fazer a apresentação e eu vi a mesma coisa. Cara, o projeto é fantástico, mas o volume investido é muito pequeno. Nós trabalhamos com projetos maiores. Eu, na oportunidade, por conta de outros projetos, deixei esse projeto stand-by, porque eu disse assim, vai ver, não é o momento ainda. Sabe a janela de oportunidade? Ela pode não ter aberta ainda. Às vezes você está... E a minha janela de oportunidade para esse aplicativo, ele iria além de chamar um táxi. Ele monitorava todo o movimento do táxi e emitia o recibo, por exemplo, se eu tenho um convênio com uma empresa, direto para a empresa, para evitar inclusive fraude. Eu quero usar em horários inadequados, fazer um trecho que diz que fez, mas na verdade fez um outro trecho, assim por diante. O que ia poupar para as empresas milhões e milhões de reais. Esse era o esquema que estava atrelado a um modelo de segurança de gestão que em Israel já existia. E eu me acomodei esperando a janela oportuna para abrir. Pois a janela, ela se abriu no momento que eu estava focado em outras coisas e eu não percebi. E eu perdi essa oportunidade. Quanto é que vale essa oportunidade hoje? Alguém tem ideia? De quantos milhões vale essa ideia hoje? Ei, alô? Ou a bateria se foi. Só dá um... Vê se ele está funcionando, eu passo para ele. Só dá uma paradinha para ver se está. Também não achou. Algum problema na minha voz aí? Tá tranquilo? Tranquilo? Vamos continuar? Então, falava para vocês assim, ó, quanto é que vale essa ideia hoje? Quanto é que valeria essa ideia hoje? Hoje o EasyTax deve estar avaliado aí, tranquilamente em mais de 100 milhões. Seguramente em mais de 100 milhões de reais. Sem falar no 99 Táxi, que é um outro modelo de negócio, enfim, e que gera resultado fantástico. Então, cada vez que eu leio uma notícia, do EasyTax ou do 99 Táxi, eu fico imaginando a janela de oportunidade. Então, eu dou esse exemplo para vocês imaginarem o quanto deixar para amanhã pode ser significativo. Eu não discordo que lá, naquela oportunidade, a janela não estava aberta. Talvez eu tivesse razão. Mas eu deveria ter monitorado com mais afinco o tempo de abertura dessa janela. Eu teria aproveitado essa oportunidade sem sombra de dúvida, ok? Agora, o que acontece? Eu estou com outra oportunidade desenvolvendo, também nessa linha de startup. Qual é o cuidado que eu tive? Eu fiz um mapeamento, fiz o processo. O que eu vou fazer? Eu vou desenvolver, eu não vou atrás de investidores. Eu estou contratando as pessoas. Ele fala sozinho, isso é normal. Ele está com crise, ele tem vida própria. Ligou ele não. Ele volta. O que acontece? Muitas vezes você fica esperando alguma coisa e que isso retarda o processo na abertura da janela, ou do aproveitamento ideal da janela. Então, o que eu estou fazendo dessa vez? Eu estou desenvolvendo um tamanho em que eu posso desenvolver. Enfim, não significa que depois eu não vou melhorar isso e não vou aumentar e não vou atrás de fundo. Mas eu não vou perder a abertura da janela de oportunidade. Por quê? Porque essa janela de oportunidade tem a ver com o caos que está a saúde no Brasil. E tem a ver com o caos dos planos de saúde e tem a ver com o caos do acesso das pessoas à saúde. Então, assim, eu aproveito essa janela agora que o caos está mais do que instalado, porque eu não sei se ele não vai melhorar amanhã ou se ele vai implodir depois de amanhã e aí a janela ela se foi. Então, nesse sentido que eu gosto de relatar, que é o cuidado que eu nunca sei esse momento, eu tenho que estar atento o tempo todo. Aquelas oportunidades ali, algumas delas já estão com a janela aberta e elas vão se fechar rapidinho. E é um pitch, tem que correr e tem que fazer rápido. Por quê? Quando fechar a janela, não vai aproveitar mais do mesmo jeito. E quem pegar essa onda depois que estourou, pega a marola, pega só um movimento que não leva a algo de grande intensidade. Então, basicamente, quando uma oportunidade está linkada a um nicho de necessidade das pessoas, e eu preciso fazer a leitura, que essa necessidade ela tem que ser algo muito latente, e eu tenho que ter densidade, eu tenho que ter um conjunto de pessoas que tem que, no seu contexto, nesse conjunto, tem a mesma necessidade e aí tem a aplicabilidade para o que eu quero desenvolver. Então, essa oportunidade ela vai ter esse contexto à medida em que tem uma aproximação. Eu trabalho com inovação disruptiva para municípios, poderia ser para país, mas enfim, nunca fui contratado para país, por enquanto só fui contratado para cidades. E o motivo que me trouxe a Mariana hoje à tarde foi isso, né? Projeto de inovação para a cidade.
E é interessante porque no meio do caos que se instalou, de forma triste, enfim, né? Mas, gente, essa cidade vai ter que olhar para frente. Isso que é verdade. As vidas que ali se foi, elas não vão voltar mais. E teve pessoas que sobreviveram, né? E que precisam do futuro, e a autoestima da cidade precisa ser entregue de volta. E isso precisa de alguma coisa que mexa diferentemente daquilo que é a vocação. Vocês vão ver na sequência da palestra, porque um dos cases que eu trago tem a ver diretamente com a mineração. Então, percebo que, na medida em que eu tenho essa conexão com a necessidade intensa, e por que surgiu essa janela agora? Justamente por causa do caos instalado. Sem esse caos instalado, essa janela não abriria para um projeto de inovação nesse momento. Olha como é que as coisas acontecem. Então, isso pode cair do céu de uma hora para outra? Pode. Depende, muitas vezes, de circunstâncias as quais, aliás, na maioria das vezes, que nós não controlamos. Só que eu tenho que estar esperto para quando acontecer, né, oportunidades vão surgir aos montes nessa cidade aqui do lado, e que, por conta justamente de uma tragédia. Olha só o paradoxo da coisa. Quer dizer que precisa acontecer uma tragédia para novas oportunidades surgir? Não. Elas podem ser inoculadas independente de tragédia. Mas que abre uma lacuna para que oportunidades sejam aproveitadas, abre, e quanto a isso não tem a menor dúvida. Pois bem, gente, conectado na necessidade, existe um dilema, né? Uma queda de braço. Primeiro, algo que as pessoas acreditam piamente, eu também acredito, também eu defendo, mas eu acho particularmente que não é tudo, é vocação, né? Vocação é importante, só que eu costumo dizer que vocação tem teto. Imagine vocês que eu tenho vocação para música, dentro da música eu escolho ser um pianista e me torne um exímio pianista por conta da minha vocação. Aí eu pergunto para vocês, o que serei eu depois de ser um exímio pianista? No piano e na música. Um exímio pianista. Tem teto. Então a vocação, por mais que ela possa ser interessante, ela tem teto. Cada região, no conjunto das pessoas que aí estão, tem suas vocações. E gera todo um contexto na sociedade a partir dessa vocação. Eu não preciso me estender muito para dizer que essa região aqui tem uma vocação à mineração. Não é isso? Faz parte do roteiro de minério, de extração de minério. E as pessoas se dedicam muito aqui a isso. E ainda dependem muito disso. Então é a vocação. Qual é a tragédia embutida? Que tem teto. No que tange a mineração, não há mais o que fazer. Podem fazer um pouco mais, vão minerar mais, depois vocês vão ver o que acontece se minerar mais. Então eu preciso ter uma alternativa. O que é essa alternativa? Que é o contraponto da vocação. Inovação. A inovação não tem teto, não tem limite. E eu posso colocar isso tantas vezes quanto eu desejar em prática. Vamos ver como é que isso funciona num contexto ampliado. Vocês reconhecem essa fotografia? Por favor, me digam que sim. O que é essa fotografia? Uma mina. Ela não é daqui, mas é muito característico com essa daqui, não é isso? Muito bem. Por conta dessas minas, esse local na América Latina foi o local que mais crescimento econômico, social, todos os indicadores de desenvolvimento, foi a localidade da América Latina que mais cresceu por décadas. Foi o local que mais cresceu. Só que, além de serem vocacionados à mineração, esse povo também fazia umas continhas. De vez em quando eles paravam para fazer conta. E se davam ao luxo de fazer algumas projeções até chegar ao seguinte cálculo. Nesse contexto de região, nascem pessoas todo dia. Que nem aqui nascem pessoas todo dia. Quando o número de pessoas que nascem é maior do que a taxa de oportunidade, ou seja, do que as oportunidades geradas na localidade, acontece um fenômeno que a gente chama de salário mínimo. Salvador ganha um salário mínimo, todo mundo ganha um salário mínimo. Sabe por quê? Para cada atividade eu tenho 50 pessoas para ocupar. Para que eu vou pagar mais do que o piso se eu tenho 50 pessoas para ocupar o mesmo lugar para fazer a mesma coisa, com as mesmas competências? Preciso pagar mais que o piso? Não preciso pagar. Eu tenho disponibilidade de mão de obra para fazer a mesma coisa com as mesmas competências. Então, quando nascem mais pessoas do que nascem oportunidade,
sobra mão de obra, e essas pessoas, para serem felizes, para terem carreiras profissionais, sabe o que tem que fazer? Pegar um ônibus, pegar um avião, pegar um navio e ir para bem longe, para outro lugar, porque ali não tem como. Se tem mais gente nascendo que oportunidade, alguém vai ficar sem oportunidade. Concorda comigo? E não tem como, não tem matemática que resolva isso. A matemática que resolve isso é abrir frente de trabalho barato. Outra coisa, para você ter noção do aperto que é isso, dos 5.500 e poucos municípios brasileiros, 5.200, 5.300, a taxa de natalidade já é superior à taxa de oportunidade. Ou seja, são municípios de salário básico. Não tem como oferecer oportunidades além disso. Ok? Esse país se reuniu e disse assim, gente, olha só, durante muito tempo a mineração nos garantiu muitas oportunidades. Só que daqui uma década, nossos jovens não terão mais oportunidade. Por quê? Porque está nascendo mais gente do que oportunidades estão surgindo a partir da mineração. Aí um esperto disse assim, então vamos minerar mais, vamos tirar mais minério daí, vamos fazer mais receita, vai gerar mais oportunidades. E aí a lei de mercado diz assim, sim, aí o preço do minério cai, você estará trabalhando mais para ganhar a mesma coisa. Qual é a lógica? Então não adianta minerar mais, chegaram no teto. Só que eles descobriram 10 anos antes que eles chegaram no teto. Aí eles foram para aquele outro lado, lembra? Além da vocação, qual é o outro lado que não tem teto? Inovação. Aí juntou a galera e disse, não, gente, vamos fazer um grupo de trabalho e vamos gerar um modelo novo de desenvolvimento. A gente quer continuar crescendo no mesmo ritmo que vimos crescendo. Não queremos essa estabilidade, assim, que nem o Brasil, que nem a Argentina, que hora está lá em cima, hora está lá embaixo, hora está rastejando, depois volta para cima, depois volta para baixo. E ele disse assim, bom, então nós precisamos desenvolver coisas que não são da nossa vocação. Eu falei assim, é hora de aprender outra coisa. E aí juntaram um grupo de trabalho para geração de ideias. Então qual é o primeiro processo de uma oportunidade? Eu converto ideias em oportunidade. Eu não vou direto para a oportunidade. Eu nunca sei se uma oportunidade é uma oportunidade se ela não migrou de uma ideia. Porque a ideia, para chegar na oportunidade, ela passa por estágios, que nós vamos ver depois. E aí, nesse grupo de trabalho, surgiu de um cara visionário a primeira ideia. E a primeira ideia foi, vamos nos transformar no maior país exportador de salmão do mundo. Objetivo arrojado, né? Eu sou um dos maiores exportadores de minério de cobre do mundo, aí me torno no maior exportador de salmão do mundo. Mas quando eu formo um grupo de trabalho, não sei se vocês têm essa realidade aqui, eu, por exemplo, sempre que monto um grupo de trabalho, essa realidade se coloca. Eu sempre tenho aqui no grupo alguns que é aquele que a gente chama que é o pessoal do balde de água fria, sabe? Vocês têm uma ideia, o cara vai lá e joga um balde de água fria em cima da ideia. Todo grupo tem esse tipo de gente. Gente, olha só, e é bom que tenha. Sem esse tipo de gente, a ideia não refina. Então, é primordial que qualquer grupo de trabalho tenha o grupo do balde de água fria. E aí a galera do balde de água fria, que pensa negativo, diz assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês que, apesar de vocês serem da região, talvez vocês não saibam de alguma coisa muito importante. Para alguém ser o maior exportador de salmão do mundo, tem uma coisa básica que precisa ter nos mares, é o salmão, eu tenho que ter o peixe. Se eu não tenho peixe, como é que eu vou ser o maior exportador de salmão do mundo se o salmão não frequenta o Pacífico Sul? Ele não é daqui. Esse é o pessoal do balde de água fria. Mas o cara que está focado na oportunidade, ele não derruba a oportunidade já na hora da ideia. A ideia é a ideia. Depois eu preciso dar condição para essa ideia ter sucesso. E aí a galera da oportunidade diz assim, olha só, tudo bem, eu sei que a gente não tem salmão aqui no Pacífico Sul, mas também eu não estou dizendo que eu vou criar o salmão. Né? O salmão já existe. Já tem gente que cria salmão que é no hemisfério norte. E esse salmão já foi aclimatado para sub-regiões no próprio hemisfério norte. Por que ele não pode ser aclimatado para o hemisfério sul? Por que não? Quem é que disse que não? Aí a galera da oportunidade traz o salmão para a América do Sul e eles começam a aclimatar os alevinos para uma condição local. Tecnicamente, gente, quando a gente tem uma ideia, quando eu construo algo que fortalece a ideia, o nome técnico disso, gravem isso, isso vai ter um valor agregado para vocês no futuro, é dar condição de êxito. Então eu posso ter uma ideia brilhante, ela só será
efetivada se eu construir o caminho. E o nome disso é dar condição de êxito. Então, para que eu tenha um peixe que vai sobreviver nas águas do Pacífico Sul, eu tenho que dar condições para que isso aconteça. E parte dessa condição é aclimatar os alevinos à realidade do Pacífico Sul. Foi o que eles fizeram. Só que o pessoal do balde de água fria, eles não desistem, né? Esse pessoal é forte. Eles disseram assim, olha só, beleza, entendi, eles vão estar prontinhos para ser largados no mar, só tem um detalhe, ele não é daqui. E vocês vão largar ele pequenininho aí. Sabia que os predadores daqui vão fazer com o bichinho que não é daqui? Vão comer. E aí não vai ter salmãozinho para exportar. Só que a galera que está focada na oportunidade, diz assim, não, olha só, eu já aclimatei o bichinho. Agora, se eu proteger esse bichinho no mar, e o predador não tiver a chance de pegar, eu de novo estou trabalhando para dar condição de êxito para a ideia. E olha só o que acontece, com a proteção e com a aclimatação, o peixinho vingou. E o peixinho vingou e as oportunidades começam a surgir. Por quê? Salmão é barato ou é caro? Caro. Caro. Ele é consumido em país com alto poder aquisitivo ou em país pobre? Odeio. Que coincidentemente está no sul ou está no norte? Norte. No norte. Então eu tenho que levar para longe. Eu não posso levar víscera para longe para pagar frete seguro, né? Então já surgem as oportunidades para processar esse peixe lá. Mais do que isso, eu preciso de uma logística internacional. Porque eu preciso levar esse peixinho para o norte, para longe. Então eu preciso de uma logística internacional adequada. Mais do que isso, gravem essa estrelinha aqui, tá? Ela vai voltar, essa estrela. Tá? Ela não é a estrela que vocês estão pensando, mas ela vai voltar. Então a logística internacional, ela faz com que esse peixe chegue onde ele tem que ser consumido, porque ele tem valor agregado, tem que vender em país rico, país que tem poder aquisitivo alto, e assim por diante. E olha só que interessante, em 7 anos, o Chile se torna o maior exportador de salmão no mundo. Então gravaram que eu tenho que dar condição de êxito para a minha ideia, e gravem também que 7 anos é um período para uma ideia alavancar, para uma carreira alavancar. Se vocês não alavancarem uma carreira em 7 anos, do jeito que vocês escolheram, ela não vai rolar mais. Pode escolher outra. Esse é o período. Já foi 30 anos o espaço de janela para eu me dar bem com uma ideia. Hoje ela está em 7. Se eu não conseguir viabilizar em 7, daquele jeito, pode esquecer. Vou ter que arrumar um outro jeito de fazer isso valer. Então, gente, o que aconteceu? Nesse exato momento, eles continuaram minerando, tá? Porque é a vocação. Só que a inovação empatou o jogo, ficou 1-1. Uma vez que está empatado o jogo, com a mineração eles podem fazer alguma coisa? Não. Continua no teto. E com a inovação, dá para continuar? Dá para continuar. O grupo se reuniu, porque eles gostaram do jogo, porque pode ter sido só acaso, né? Primeira ideia, coisa e tal. Pode ser sorte de principiante. Estão começando a inovar agora, aí deu certo. Então vamos para a segunda ideia. Quando largou a segunda ideia, gente, você não tem noção da cara do pessoal do balde de água fria. O cara chegou e disse assim, vamos nos tornar um dos maiores exportadores de vinho do mundo. Aí pegou pesado, porque a galera do balde de água fria disse assim, gente, olha só, deixa eu explicar uma coisa em relação ao território de vocês que talvez vocês não conheçam. O Chile, o território é uma tripa comprida, aonde existe uma subtripa no litoral que é areia e água, não dá para fazer nada. Existe uma subtripa no interior que é montanha de pedra e neve, que também não dá para fazer nada, a não ser esqui. E tem uma subtripa no meio que é a terra que dá para fazer tudo, tem que fazer cidade, estrada, e ainda ao norte da subtripa central é deserto, e ao sul é lago. Então sobra uma área muito restrita, e aí, gente, um solo altamente mineralizado, vocês vão plantar uma uva para fazer vinho, vai dar um excelente vinagre, disse o pessoal do balde de água fria. Aí a galera da oportunidade disse, não, gente, olha só, em primeiro lugar nós não vamos inventar uva, a uva já existe. Além da uva já existir, a galera que melhor trabalha essa questão de uva para transformar vinho são os franceses. Inclusive eles têm as melhores mudas aclimatadas para várias regiões. Não significa que é exclusivo daquela região deles, eles podem aclimatar para outra região, inclusive a nossa. Ainda existe a possibilidade de eu preparar o terreno. Então, quando eu trago uma muda e aclimato, condição de êxito, preparar o terreno, já que a terra não é propícia para dar uma uva, fazer vinho, também é dar condição de êxito. Olha o que eles fazem. Tem uma ideia e lutam pela condição de êxito. Não ficam parados só na ideia. E aí,
criam uma nova experiência, que não fazia parte daquela realidade, transformando uma realidade. E o que acontece em 7 anos? Olha no 7, voltando de novo. Um dos maiores exportadores de vinho do mundo. Vinho barato? Não. Vinho caro. Salmão barato? Não. Caro. Cobre é barato? Não. É um minério caro. Observar que tem uma sinergia nos produtos, né? Ou seja, tem inteligência por trás. Porque se fosse no Brasil, a produção seria tilápia. O brasileiro não pode ver um açude que mete tilápia lá dentro, que vale preço, né? Porque por falta de poder botar sardinha que vale menos, bota uma tilápia. Não, é pensado, alto valor agregado, tem que atingir o hemisfério norte, tem que ser com alto valor agregado. E um preço, e um peixe consumido mundialmente, sobretudo nos sushis, né, que os japoneses se encarregaram de espalhar o sabor para o mundo todo, e hoje é um peixe universal, digamos assim, no que tange o consumo. Então, se eu largo um peixe que não é universal, tem que desenvolver o gosto, o paladar, gastar dinheiro. Salmão não, é só dizer que é salmão, que nem bacalhau. É bacalhau e pronto, não precisa dar explicação, né? Então, o que acontece? Um dos maiores exportadores de vinho em 7 anos. Parou a mineração? Não. Dá para fazer alguma coisa com a mineração? Não. 2-1 para a inovação. Os caras gostaram, né? Porque é uma máquina de gerar oportunidades. Aí, novas ideias, o pessoal do Balde de Geografia já estava tirando a toalha, coisa e tal, mas aí os caras disseram assim, vamos nos tornar um dos maiores exportadores de fruta de mesa do mundo. Aí pegou pesado. Porque primeiro precisa de terra, e segundo, que a convivência na América do Sul com o exportador de fruta, Argentina, Brasil, o maior exportador de laranja do mundo, né? Os caras botaram isso na mesa, não tem a menor chance. Calma, deixa o Brasil com o título de maior exportador de laranja do mundo. Não é isso. Nós vamos plantar uma coisa que não é ameixa, que todo mundo planta, e não é pêssego, que todo mundo planta. Nós vamos plantar nectarina, que é a mistura dos dois, e precisa 70 caixas de laranja para pagar uma caixa de nectarina. Né? E ainda é aquilo que eles chamam de frutas raras. Por que frutas raras? Porque tem valor agregado. Na medida em que tem valor agregado, começa a divulgar isso mundialmente. E aí, por acaso, eles dão um tiro numa coisa certa na outra. Lembra que eu falei que a estrela voltava? Ela volta com identidade agora. E a marquinha da fruta sai com o nome do país. Olha o que acabou acontecendo. A criatura vai lá na Europa, no Japão, vai comer um salmão, Chile. Vai tomar um vinho, olha no rótulo, Chile. Vai comer uma fruta de mesa, Chile. Gente, o Chile não estava, vamos combinar entre nós. Extremo sul da América do Sul. Vocês acham que um japonês, um alemão, um canadense, um americano teria alguma curiosidade um dia em querer saber o que é Chile? Não existia a menor condição. E o Chile sempre teve uma estação de esqui, mas era uma sucata. Desativava uma estação de esqui na Suíça, vinha para o Chile. Aí você ia andar naquele troço, dava pane e ficava 2 horas de pendurado naqueles meios de estação, sempre estragado. E atendendo um público de baixíssima renda, não funcionava nada. Com a atração e o atrativo do nome Chile mundialmente, um pessoal mais qualificado começa a frequentar o Chile. E eles, de cara, por tabela, aproveitam uma onda, uma janela, que é o de turismo. Olha as cores das bandeirinhas das frutas voltando de novo, num conceito de turismo de neve de alto padrão. E aí reformaram as estações, os meios de elevação, criaram os hotéis decentes, etc. e tal, e começaram a explorar uma curiosidade do mundo, afinal de contas, o que é o Chile? Né? Que tem salmão, que tem fruta, que tem vinho. E aí deram uma ficha para o pessoal do Balde de Geografia. Os caras olharam e disseram assim, agora eu peguei vocês. Fantástico esse negócio, dura 3 meses. 9 meses antes, esse pessoal queria, depois vão se ferrar, porque aí não tem neve, não tem van para levar esse pessoal para lá, não tem restaurante, não tem nada, vai acabar com tudo, os caras têm só 3 meses para ganhar dinheiro. Aí eu falei assim, calma, nós não criamos isso foi consequência. Mas já que isso foi consequência, vamos gerar mais ideias, não vamos parar para isso, porque vamos quebrar essa sazonalidade, alguém disse. E aí, quando revelaram o que eles iam fazer, deserto. Aí o pessoal do Balde de Geografia, gente, pelo amor de Deus, se deserto fosse bom, não é deserto. Já é deserto que não fica nada, ó. É deserto. E eu falei assim, calma, quanto é que vale um deserto? Pode não valer nada. Essa cidadezinha aqui, ó,
em 2002, no censo, tinha 1.938 habitantes. Hoje não tem mais que 4.000 habitantes. Porque não cresce, porque é deserto. E eu estava fazendo um trabalho no Chile e me restaram 2 dias. Vagou 2 dias, terminei o trabalho antes. Aí eu disse assim, vou conhecer o Atacama. No hotel que eu estava hospedado, tinha uma agência de turismo embaixo, com vários folhetos grudados no vidro, assim, na vitrine, sobre o Atacama. Aí eu entrei e disse, olha só, me sobrou 2 dias. Eu queria ver se eu queria fazer uma viagem para o Atacama. Aí ele chamou alguém lá do fundo da agência, veio, e eu repeti isso, olha, me sobraram 2 dias, eu queria fazer uma viagem para o Atacama. Olha, senhora, lamentavelmente, viagens para o Atacama nós não fizemos. Eu falei, e vocês colocam os cartazes na vitrine, por quê? Não estou entendendo. Não, olha só, viagem nós não fizemos. Se o senhor desejar fazer uma expedição ao Atacama, teremos o maior prazer em levá-lo. Gente, para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional e dos clientes dos quais eu dou consultoria, eu descobri no Chile, há 10, 15 anos atrás, a diferença entre viagem e expedição. Vocês não têm noção a diferença que isso fez para mim, para os meus negócios e para os meus clientes. Foi um aprendizado ímpar. Por quê? Porque eles me levaram para uma expedição. Esse jipão aqui vocês já conhecem. Se já foram na África, ouviram o filme, é muito comum nos safaris, né? Colonização inglesa, trata-se de um Land Rover, que é um carro muito forte para andar em terrenos inóspitos, mas olha só, é um carro rústico, não é tosco. Como eu morava no Brasil, sempre morei no Brasil, coisa e tal, eu achava que tudo tinha que ser tosco. E também eu aprendi 10, 15 anos atrás no Chile a diferença entre rústico e tosco. Gente, vocês não têm noção dos meus negócios, para a minha vida, para os negócios dos meus clientes que fazem da consultoria, quando se descobre a diferença de rústico e tosco. Que até então eu só conhecia o lado tosco da vida, não o lado rústico. E quando esses caras me levaram para conhecer o deserto e fazer uma expedição num ambiente rústico, eu disse, cara, isso aqui é fantástico, isso aqui vale muito. Então o deserto pode valer muito, desde que eu saiba explorar, ok? E aí se eu conseguir, chegando na cidade, observe que aqui não tem calçamento, ó. E aqui não tem um Mzinho do McDonald's vendendo hambúrguer. E eles vão continuar, porque isso aqui é a cultura local. O passado faz parte, ele agrega valor, eles não mexem. Mas se eu quiser me hospedar, aí eu me hospedo aqui no deserto. O que acharam? Mais ou menos, né? Claro. É barato ou caro? Caro. Coincidentemente caro. Coincidentemente caro. Como a fruta, como o salmão, como o vinho, como o cobre. Tem uma sinergia nisso tudo. Então o que acaba acontecendo? Eles fizeram uma realidade transformada. Tinha uma realidade, deserto. Gente, não está escrito, não é decreto, que deserto tem que ser pobreza, tem que ser coisa tirada, tem que ser coisa que não funciona. Não existe esse decreto condenando. As pessoas condenam que deserto tem que ser assim. E imagine que essas pessoas em torno dessas motocicletas, esses motociclistas, têm no seu calendário, qualquer lugar do mundo, um motociclista que se presta, um dia fazer a travessia do Atacama. Assim como os brasileiros saem daqui e vão lá para os Estados Unidos fazer a travessia da rota lá, esses também querem fazer a travessia do Atacama. Em motos que valem mais de 100 mil reais. Esses caras despacham essas motos no mundo afora, vão pegar lá em Santiago, olha o custo disso, para fazer com a sua moto. Ou alugam lá uma moto dessa cilindrada aí, né? E aí eu vou perguntar para vocês, esse tipo de cliente vai barganhar preço de Coca-Cola no deserto? Está preocupado se a Coca-Cola vai custar 5, 10 dólares, 7 dólares? Não, gente, não vai preocupar. Então o que acaba acontecendo? Nesse momento eles atam as mãos da galera do balde de água fria, vendam os olhos, deixam os caras completamente imobilizados. Por quê, gente? Quando eu tenho uma ideia e eu faço a lapidação da ideia, dando condições de êxito à ideia, não tem balde de água fria ou ainda não tem variável externa negativa que possa influenciar de forma diversa o resultado da transformação da ideia numa oportunidade. Simples assim. E aí, eu, avaliando esse case do Chile, é um país, né? Achou uma alternativa interessante, já está de goleada lá, 4-1 na vocação. Eu poderia passar a noite toda aqui narrando o caso para vocês, mas é hora de mudar o filme, porque eu já mostrei que funciona para país quando o país quer fazer alguma coisa que faça um rompimento com a vocação e fazer uma coisa completamente nova.
Será que isso funciona para a cidade? A pergunta que eu me fiz há alguns anos atrás. Porque a questão toda é trazer para o plano micro para depois poder implantar em qualquer lugar, né? Porque eu saio de país para cidade, cidade para região, empresa, pessoa. Depois eu começo onde eu quiser. Pessoa, região, empresa, cidade, país. Faço o caminho inverso. E aí eu fui estudar alguns cases. E para isso eu apresento para vocês uma cidade comum. Vocês vão dizer, Ford, mas você não é uma cidade comum, é uma cidade bonita. Não, mas ela é comum porque você não sabe que cidade é. Alguém sabe que cidade é essa? Alguém se arrisca? Se tivesse o Cristo Redentor atrás, seria? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Se tivesse a Torre Eiffel ali iluminada, seria Paris. Seria fácil identificar. Então, ainda que bonita a cidade, ela é comum porque ela não tem nada que a caracterize. Pois bem, se eu der alguma dica da vocação dessa cidade, será que vocês acertam a cidade? Tentaram. Vamos lá? A vocação dessa cidade é laranja. Ajudou? Só pode ser o quê? Matão em São Paulo. Poderia pela vocação, mas não é pela qualidade da cidade, né? Que eu botei. Aí fecha na vocação, mas não fecha nos prédios ali, né? Eles são um pouquinho. Digamos que Matão é igual essa cidade sem essas luzes todas, né? É uma coisa mais diminuta, assim. Mas o caminho é esse. Vou dar outra dica. No entorno dessa cidade tem pântanos em abundância. Já chegaram no estado. Quem disse? Califórnia? Califórnia? Flórida? Não, Califórnia não, Flórida. Pântano? Flórida. Alguém arrisca a cidade agora? É a capital da laranja. Capital. É conhecida lá como, nos anos 60, a Era Dourada. O auge foi na década de 60. Não, uma cidade muito conhecida. Mais conhecida. Orlando. Impressionou que a vocação é laranja, né? Gente, a vocação é laranja. Só que Orlando não é conhecida pela sua vocação, né? Até porque eles abandonaram muito, hoje em dia, depois de algumas nevascas seguidas, perdeu o peso. Eles foram reconhecidos como a Era Dourada na década de 60, 70, depois começou a perder peso e mercado com isso, por causa das nevascas, que foi quando começou a crescer a indústria da laranja brasileira, que aí dominou mundialmente essa questão da laranja. Enfim, eles perderam a expressão, mas lá ainda é conhecida como a terra da laranja. Tanto é que o estado é horticountry, né? Beleza, mas vocês não conheciam Orlando por conta disso, né? Vocês conheciam Orlando por conta dessa criatura, tá certo? Walt Disney. Mas você sabe exatamente qual é a relação dessa criatura com Orlando? E qual é o mérito que Orlando teve em relação ao que essa criatura fez? Você sabe? Vou contar brevemente, então. Para mim, o Walt Disney foi e ainda é o maior empreendedor de todos os tempos. Pensa numa criatura que se ferrou muito na vida. Pensa. Pensaram? Esse aqui se ferrou muito mais. Esse aqui apanhava quando criança dos pais de um jeito assim, alguma coisa que supostamente ele poderia fazer o ano que vem, ele já apanhava hoje para ter garantido que o castigo já estava. A arte talvez aconteça no futuro, mas o castigo já estava, ok? Quando adulto foi roubado por sócios inúmeras vezes. Ele deu errado muitas vezes. E um dia deu certo. Esse cara migrou para a Califórnia, na animação, no desenho, e um dia ele deu certo. Mas em que condição ele deu certo? Deu errado, deu certo. Então um cara que está sequelado, né? O cara vem dando errado. Muitas vezes, daqui a pouquinho deu certo. Vai que é o acaso, né? Vai que é sorte. Vai que é qualquer coisa. Ele não tinha convicção de que aquilo era uma garantia de êxito para o resto da vida. E tudo que ele fazia era num formato diminuto por conta da sequela do errado, certo. Esse cara resolveu materializar aquilo que tinha dado certo na animação. O momento mágico. Ele resolveu dar às pessoas a experiência de ter esse momento mágico. Como é que se faz isso? Cria algo que as pessoas possam implementar. E aí ele cria o parque temático Disneylandia, em Anaheim, na Califórnia, num tamanho diminuto. Porque um cara sequelado faz coisas diminutas. E deu certo, assim como a animação estava dando certo. E ele disse, bom, agora é hora de expandir.
E quando ele foi dar o bote para expandir, não pôde. A especulação imobiliária correu na frente dele e tomou conta de todo o entorno. Esse cara ficou muito puto, muito. Ele prometeu para ele mesmo assim, nunca mais na vida eu vou depender de 1 centímetro quadrado de terra para expandir as minhas ideias. Gente, indiretamente, o que o Walt Disney estava dizendo para ele mesmo é, a partir de hoje, eu vou dar condição de êxito aos meus projetos futuros. Porque ali estava enterrado, não tinha como crescer, é que nem vocação, chegou no teto. Aí ele disse assim, cara, já que eu vou levar esse parque para outro lugar, vou criar um novo parque, eu percebi que aqui em Anaheim, quando chove, o time entrar no caixa, pum. Mas também eu não posso fazer um parque indoor, não tem charme, as pessoas precisam caminhar, como se fossem ruas, coisa e tal. E então eu preciso ir para um lugar que chova pouco. Olha a coincidência. Considerando a densidade pluviométrica, ele foi para a Flórida. Chegando na Flórida, ele imaginou assim, brinquedo, criança, furacão. Combina? Não. Então ele precisou desviar o parque da rota dos furacões. Então ele sai da Flórida meridional e passa para a Flórida central. Muito bem, mas ele não chegou a Orlando ainda. Como ele queria terras para construir e nunca mais na vida depender de 1 centímetro quadrado de terceiros para expandir suas ideias, ele queria comprar muita terra. Logo, terras baratas. Como Orlando era a terra da laranja, toda terra que não dava para plantar laranja valia nada, valia muito pouco. Pântano, não dá para plantar laranja. Então ele sabia que na Flórida Central, sobretudo no entorno de Orlando, ele conseguiria comprar a área que ele precisava. Ok? Só tem um problema. Se o Walt Disney bota a cara para comprar um terreno, o que acontece com o preço da terra? Sobe. Aí ele vai para Miami e contrata um corretor. David Siegel, o nome da criatura. E ele faz a proposta. David, preciso que você vá a Orlando e compre uma grande área para mim. E o David, esperto, disse assim, o que eu ganho com isso? E o Walt Disney, o objetivo, como sempre foi, diz, o direito de ser meu vizinho, te serve? Que é o único cara que sabe que eu vou montar lá. Serve. Mas esse cara pegou uma área contígua, a área da Disney, e criou um sistema de timeshare. Por quê? Porque as pessoas iam lá passar uma semana e ele conseguiu vender o mesmo apartamento para 50 pessoas para desfrutar só uma semana. Ele desenvolveu o tempo de share, de tempo compartilhado. E isso virou moda nos Estados Unidos, ele é conhecido nos Estados Unidos como o rei do timeshare. E que isso aí se espalhou para o mundo todo, o jeito compartilhado de tirar férias. Esse cara inventou pela carona que ele pegou com o Walt Disney. Olha só as oportunidades. Pois bem, ele comprou a terra e o Walt Disney então fez o que vocês conhecem, o motivo pelo qual Orlando é conhecido. Mas eu queria registrar que Orlando não fez nada, absolutamente nada, para merecer o que ela recebeu de paraquedas, assim, né? Um parque do Walt Disney chamado Walt Disney World. Evidentemente que com o atrativo que o Walt Disney criou, outras companhias que também tinham animação tinham o desejo de materializar essa animação. No caso da Universal, e na sequência, novos parques, SeaWorld, etc. e tal, é o que eu chamo de expansão. Foi o momento da expansão. Só que isso não é tudo para a cidade, porque a cidade pensa o seguinte, olha só, é muito legal gerar imposto, eu posso investir em outras coisas na cidade, na infraestrutura da cidade, mas é a minha juventude, porque lá também nasce gente. E lá a matemática, nasce gente versus oportunidade, vai dizer se as crianças de lá, os adolescentes vão ficar ou vão embora para ser felizes. Tipo assim, os caras não vão ficar lá para ser atendente de parque, para ser vendedor de comida de parque, etc e tal, porque diretor de parque só tem um, gerente meia dúzia, né? E onde estão as oportunidades dessas pessoas? Muito pouco. Aí eles resolvem fazer uma coisa que não é mais expansão, é diversificação. O que eles fazem? Constrói o maior centro de convenções dos Estados Unidos em Orlando. Gente, passa a ser o mais recorrido, o mais demandado. Porque assim, era muito fácil, né? A criatura chegava em casa de noite, gente, olha só, o cara reúne a família e diz, olha, papai vai ter que viajar, papai vai para uma convenção. Ah, papai já vai viajar de novo, onde é que o papai vai fazer a convenção? Em Orlando. Aí vem, papai passa junto, né? Então fica muito fácil compartilhar negócios com entretenimento. E ficou mais recorrido. Então esse centro de convenções, ele gera para a comunidade algo semelhante a um parque temático. E quem passa por lá passa a ser percebido, bom, será que isso aqui gera o que gera um parque temático? Porque aquilo é uma maquininha de fazer dinheiro. Só que, de novo, é um modelo que está ali,
foi colocado, mas não é tudo. Mas isso fechou o ciclo para Orlando. Por quê? Aí vem um aeroporto decente, locadoras, vem rede hoteleira, na sequência, shopping center, restaurantes e assim por diante. Muito bem. A comunidade de Orlando descobriu só um pouquinho. Não merecíamos ter recebido o Walt Disney, porque nós não fizemos nada para receber. Ele que nos escolheu. Mas nós colocamos um outro negócio que expandiu a possibilidade, que na verdade mudou um pouco a realidade de Orlando. Isso a gente pode continuar fazendo. E os caras, isso a gente pode continuar fazendo. Mas a gente quer uma coisa que precisa somar todos os parques temáticos, então, para gerar renda do nosso novo negócio. Eu falei assim, legal. Então esses caras investiram em 300 cientistas e levaram para Orlando. Laboratórios fantásticos. Pegaram uma área e fizeram aquilo que eles chamam de Vertical City. Aqui está o aeroporto. Toda essa região aqui, ó, tudo isso aqui, gente, isso aqui é mais de uma cidade. Aqui já tem hospitais, aqui tem um detalhe dos hospitais, já tem universidades, escolas, laboratórios. Eles estão se dedicando a pesquisar só 3 áreas, são muito modestos, poderiam se dedicar a todas as doenças, enfim, né? Mas eles preferiram investir maciçamente em só 3: câncer, diabetes e coração. É só o que mata 92% das causas não acidentais. Quem morre de causa natural, morre só 92% morrem disso. Eles estão se dedicando só a isso. O que eles querem? Que você vá para Orlando também para ser feliz, não só no parque temático, não só fazendo negócio, mas sim se curando, se tratando. E que a família, ao invés daquele momento triste, aquele momento triste que é ir com um familiar para o hospital, eles querem transformar num momento interessante que possa ser eu ir para um lugar onde eu vou obter cura e vou me divertir. Enfim, eles querem mudar o clima da cura, de hospital, etc. E tal. E aqui vai ser uma cidade só médica. Cidade médica. Você tem alguma dúvida que isso aí vai dar certo? Não, né? Isso tem alguma coisa a ver com a vocação da cidade? Não. Mas isso vai triplicar o PIB da cidade. Com pesquisas, com patentes, com medicamentos, com uma série de coisas. Então, assim, eles resolveram manipular o modelo de desenvolvimento. Só que nesse rastro, gente, que saiu lá do Chile, o aprendizado de Walt Disney, que criou uma palavra mágica chamada experiência para o mundo dos negócios, isso influenciou outras cidades e outros modelos de negócio. Vamos descer um pouquinho de Miami e vamos passar para Cancún. O que é Cancún? É uma cidade, uma península, que a natureza foi muito generosa. Deu uma praia paradisíaca, né? Assim como no Brasil, nós temos várias praias paradisíacas, várias. Mas nós não temos destino turístico, né? Porque assim, tem Sauípe, por exemplo. As pessoas vão para lá, tem um hotel maravilhoso, tem uma praia maravilhosa e nada para fazer. Aí o cara fica 5 dias, 6 dias, 7 dias com um hotel maravilhoso, praia maravilhosa e nada para fazer, se entendia no 2º dia. E fica contando os segundos para ir embora. Fica praguejando pro resto da vida, não indica ninguém e está no prejuízo desde o dia do lançamento. Eles não sabem por quê. Não sabe por quê. Aquilo lá só serve para a lua de mel de quem é muito bem casado. Não tem mais nada para fazer na vida, a não ser consideração. Aí serve. Né? Para que eu preciso, além de um bom hotel, uma prainha para dar uma relaxada e voltar para as atividades? 7 dias, pelo menos 7 dias, está garantido. Fora isso, gente, não tem o que fazer. Nenhuma outra cidade no Brasil tem o que fazer. E esses caras montaram uma pilha de resort à beira da praia para pessoas não terem o que fazer. E daqui a pouquinho, não, para um pouquinho, nós estamos muito próximos da pessoa que inventou uma coisa chamada experiência. As pessoas querem ter o que fazer, mas não tem nada na nossa praia para os caras fazerem. Então vamos fazer. Se a natureza não deu isso, vamos fazer. Vamos pegar um cenário, já que não tem nenhum fundamento na orla para as pessoas mergulhar, vamos criar um cenário e vamos afundar. Os caras vão se maravilhar mergulhando ali, achando que é algo afundado. Isso é um cenário afundado, maravilhoso. Isso aqui tudo é fake, essas rochas, essas plantas. Mas olha só, trilha para mergulhar, um ambiente natural, fantástico, contato com a natureza. Um circuito construído artificialmente, para as pessoas terem uma experiência. Né? Contato com os animais marinhos, aqui o Ibama mandaram prender todo mundo, né? E aqui esportes aquáticos. Moral da história, as pessoas vão, gostam, não conseguem fazer tudo, tem que voltar, indico para todo mundo voltar. Por quê? É sinônimo de praia maravilhosa,
hotel bom para ficar e coisa para fazer. Aí eles só não pegam gente em lua de mel. Todos os restos eles pegam. Entendeu? Então, olha só que interessante. Mas aí, pegou uma coisa que é cultural. Sabe por quê? O Disney fez lá, peguei a palavra experiência, trouxe para cá. E a minha cultura, como é que fica? Porque o México tem a sua cultura, que não tem nada a ver com isso aqui. Eles são descendentes dos maias. Uma cultura das mais ricas que teve dos antepassados. Mais do que isso, os maias eram os povos, entre os povos do passado, os que melhor sabiam utilizar a questão espacial das construções. Eles faziam construções que tinham uma utilização espacial incomparável com todas as outras. Aí os caras chegam, tá, mas é isso a nossa cultura? A nossa cultura não é essas coisas aqui. E aí, será que se eu fizer alguma coisa que tenha experiência, e eu vou levar essa experiência para dentro do que é a minha cultura, será que vai funcionar? Porque só aqui o Disney ensinou e funcionou. Eu repliquei aqui e funcionou. Mas se eu levar para a minha cultura, será que funciona? Aí os caras pensaram assim, vou tentar fazer isso, pegando alguma coisa que tem a ver com o meu passado, os maias. Aí o que acontece nos maias? Os caras vão nessas ruínas, aqui, ó, tira a fotografia, ficam ali e só. Não tem Coca-Cola para vender, não tem onde se hospedar, é a fotografia no sítio arqueológico e acabou. Vocês acham que as pessoas vão lá para ficar fazendo isso? Porque imagina a emoção do cara dar uma volta no entorno, fez, ficou encantado, viu? 15 minutos acabou a emoção. O cara tem que ir embora. Não gera nada. Os caras, não, então é o seguinte, vão levar esses caras para a selva. E se os maias sabiam fazer coisas fantásticas em construções, que isso agradava todo mundo, e na verdade deixava as pessoas encantadas com a utilização espacial, vamos fazer construções que esses caras vão gostar, vão levar esse pessoal para a selva em construções espelhadas nos maias, que tem toda a utilização espacial que eles nunca viram na vida, e eles vão desfrutar dessa experiência. E se eles quiserem um contato com a selva, né, eu pego isso de forma conceitual. Então o que eles fizeram com a experiência? Deram um conceito para a experiência. Qual é o conceito? A utilização do espaço dos maias. E eles pegaram esse conceito e fizeram, assim como os chilenos fizeram no deserto. Fizeram no meio da selva uma coisa ruim assim de estar, né? Uma caminha na meia boca, uma piscininha, né? Mais ou menos. Humildezinha, coisa e tal. E o convívio com a natureza de forma implacável. Barato ou caro? Caro. Fila para eles, né? Para ter uma experiência. Sabe o que eles descobriram? Juntou experiência, juntou conceito e juntou uma terceira palavrinha chamada nexo, fechou o circuito, é sucesso, é tilintar do caixa. Conceito, experiência e nexo. Beleza. Funcionou lá no Walt Disney. Funcionou para o incremento de Orlando. Funcionou para Cancún e funcionou na internalização do projeto para Cancún. E aí eu venho para o Brasil e disse, tá, agora eu preciso achar alguma coisa que tenha experiência, conceito e nexo. Aí passou um ano. Eu achava alguma coisa que tinha um conceito, mas um fantástico, mas não tinha nexo. Quando eu achava uma coisa que tinha experiência, não tinha conceito. Eu nunca achava as três coisas juntas. Aí um dia, porque eu não desisto nunca, eu achei alguma coisa que tivesse conceito, experiência e nexo. Aí eu resolvi fotografar. O nome do lugar é Parador. Parador. Essa cabana que vocês estão vendo, gente, é lona. É lona, exatamente como vocês estão vendo. Lona. Isso aí faz no inverno mais ou menos menos 5 graus. Menos 5 graus. Fica ali entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, bem na divisa. Tem um cânion ali. Aquele dia quente faz 2 graus negativos. Improvável que alguém ganhasse dinheiro aí. E esse cara me faz um hotel de cabana, de lona. Qual é a chance de sucesso? Grande ou pequena? Cabaninha de lona a menos 5 graus. Olha só o que aconteceu. Esse cara, dentro da cabana, ela tem uma calefação invejosa. Temperatura controlada. Um aconchego ímpar. Olha a decoração da cabana. Da sacada, uma vista maravilhosa para o cânion. Ela é decorada para criar um ambiente aconchegante, né? Você tem a seu dispor uma série de serviços do tipo, se você chegar lá acompanhado, possivelmente ao chegar você vai encontrar um balde, uma champanhe, 2 taças e uma
e uma cesta de morangos silvestres à mesa para celebrar a sua chegada. Se porventura eles descobrem que alguém está de aniversário, eles promovem alguma coisa muito intimista para aquela pessoa que está de aniversário. E ainda, se eu for desfrutar de um jantar, que aí vem a história do conceito, da experiência e do nexo. Mas antes do jantar, por exemplo, se eu vou fazer um passeio, eles também têm um carro para levar as pessoas nas trilhas. Sabe qual é o carro que eles usam? Land Rover. Se eu for fazer um passeio a cavalo, não é uma tumba, é um cavalo de raça. Tudo tem nexo, uma coisa conecta a outra. Então, evidentemente, se eu vou ao restaurante para comer alguma coisa, o prato vem mais ou menos assim. Porque isso aí tem a ver com o Land Rover, tem a ver com o cavalo de raça, tem a ver com a aclimatação da cabana, tem a ver com a decoração da cabana, tem a ver com a vista, tem a ver com tudo. Tudo se conecta. Tem a ver com o charme da champanhe colocada à disposição para celebrar a recepção do cliente e assim por diante. Gente, eles colocam na recepção o dia inteiro frutas para as pessoas comerem, mas aquelas frutas que não dá vontade de comer, dá vontade de fotografar. Parece que eles escolheram a dedo e mandaram pintar para colocar ali, ok? Porque as pessoas começam a ter alguma coisa mais focada àquela realidade, né? Eu não vou achar um pacotinho da Ruffles, não tem Ruffles lá, ok? Por quê? Porque eu preciso que Ruffles não se conecta, não tem nexo com esse tipo de coisa, entendeu? Então, aquela questão que ela é fantástica, e aí na medida em que eu tenho esse prato, eu posso servir uma sobremesa. Por exemplo, eu posso servir pêssego em calda como sobremesa? Posso? Posso, eu não devo, mas posso. Não devo, mas posso. Porque se eu servir pêssego em calda ali, quebrou o encanto. Então, gente, é evidente que a sobremesa vem assim. Tá? Então, não é que é sofisticado, não é isso. É que tem nexo, podia ter tudo isso com um patamar de preço menor. Uma coisa conversando com a outra, pode ser algo completamente rústico. Aliás, eles entendem tudo de rústico. O que eles não sabem, o que é rústico. De rústico eles entendem muito. Barato ou caro? Caro. Agora estamos em crise, né? Agora ele está com um problema lá, a fila de 6 meses, ele está 4 meses, mais ou menos, a fila de espera para vocês pedalar. Ele está ampliando agora, cara. Está fazendo mais puxadinhos, mais cabaninhas dessas, porque a fila está longa, as pessoas estão esperando demais. Cobrando caro no meio da crise, que a ocupação hoteleira no Brasil está abaixo de 60%. Para quem não sabe que esse número para a hotelaria é uma tragédia. Ganha-se muito pouco com uma taxa de ocupação de 60%. Para você ter uma ideia, gente, Ibis está com a ocupação baixa. Ibis, que é um sucesso de ocupação, de hospedagem, está com a ocupação baixa. Então, basicamente, gente, esse é o modelo que funcionou de negócio. Beleza. Já falei de país, já falei de cidades, já falei de empresa. Agora é hora de trabalhar com vocês esse processo. Porque eles fizeram isso, mas isso é um modelo mental. Isso não colheram, não era algo que estava arraigado. Que eu vou lá, que nem um aipim, vou lá e colho. Né? Não é uma fruta que eu pego no pomar. Isso não estava lá, eles colocaram lá. Então vamos aprender a colocar as coisas lá, a oportunidade lá. Vocês querem uma oportunidade de carreira, vocês querem abrir um negócio, vocês querem uma verdadeira oportunidade. De onde é que nasce isso? De uma ideia. Fora, mas para pegar uma carreira profissional tem que ter uma ideia? Claro que eu tenho que ter uma ideia. Eu vou me inserir no melhor contexto a partir das minhas ideias, senão eu vou ser contratado para fazer um trabalho que vão dizer o que eu tenho que fazer para ganhar aquilo que eles estão dispostos a me pagar. Se eu tiver uma ideia ou ideias que mude realidades, eu serei valorizado e eu passo a negociar quanto eu quero ganhar. Sabia que tem gente que é contratado de empresa que negocia quanto ganha? Por conta das ideias. Então, o quão transformadoras podem ser as ideias naquilo que faz. Porque são pessoas que estão pensando em oportunidades. Então, são 5 passos, basicamente, para eu converter uma ideia em oportunidade. Rapidamente, vamos a eles. Primeiro é simplicidade. Quem nesse auditório, porventura, fez esse desenho? Nesse caso, eu fiz esse, vou levantar a mão. Levante a mão quem já fez esse desenho. Pode, não precisa ter vergonha com criança. Desenhar todos, beleza. Quem nesse auditório, tendo feito esse desenho, ganhou dinheiro com ele? Levanta a mão. Ninguém? Ok? Por que não fizeram este? 5 milhões de euros, foi feito fora do Brasil. Não é a mesma coisa? Conceitualmente, não é a mesma coisa? Conceitualmente é algo simples. Uma marca que queria ser fixada na cabeça de vocês no momento da introdução de um produto novo, telefonia celular, que não tinha. Quando chegou, tem que pegar o máximo de clientes que eu posso. Depois, para ter novos clientes, eu tenho que tirar dos concorrentes.
Então eles queriam uma marca que ficasse gravado rapidamente. O que o esperto fez? Pegou uma coisa que já está na cabeça de vocês e deu um designzinho por cima e meteu uma nota de 5 milhões de euros. A campanha, né? O desenho faz parte de todo um conjunto visual. Mas, enfim, a partir de um conceito muito simples. Então, qualquer ideia, gente, que vocês estão pensando para converter em oportunidade, pense primeiro ser simples. Se não for simples, a chance de sucesso é mínima. Ok? Então, o primeiro passo de uma ideia que se converte em oportunidade, aquela das boas, ela vem da simplicidade. O segundo passo é raridade. Então, além de simples, tem que ser raro. Não é uma coisa que todo mundo faz. Eu estava nesse cruzeiro aí, quando eu entrei na minha cabine, nesse cruzeiro, me deparei com a minha toalha assim. Claro, né? E no segundo dia era uma gaivota, no outro dia um jacaré, e assim vai. É claro que eu fui atrás para saber de onde é que sai essa ideia, porque eu cruzo o Brasil 3 vezes por semana, eu nunca vi uma toalha no hotel sendo pendurada desse jeito. Vejo dobrado em cima da cama, que é o único lugar que não tem que estar a toalha em cima da cama, porque eu estava no banheiro, cara, sai todo molhado, cadê a toalha? Em cima da cama. Mas enfim, mas Camareira faz um excepcional trabalho. Os quartos são limpos, tudo jóia. A hotelaria brasileira é tranquilo. Mas não tem nada raro, nada excepcional. Fazem um bom trabalho. Essa criatura faz algo raríssimo. E claro que eu fui atrás para saber essa história. E ela me diz, seu Cláudio, o negócio é o seguinte, isso aí é uma história longa. Eu disse, o que eu mais tenho, se quiser, é tempo. Pode começar a contar. Ela disse assim, nós estávamos de folga, 5 amigas aqui do cruzeiro, e fomos conhecer uma cidade que a gente não conhecia. No nosso dia de folga, o navio atracou, assim como os passageiros, a maioria dos tripulantes também ganham folga, uma meia dúzia fica dando suporte, enquanto depois isso tem um rodízio. E a gente estava passeando e uma das nossas colegas, uma indiana, viu um cartaz assim numa comunidade, curso de origami um dia aqui. Ela nos abandonou e foi fazer um curso de origami de um dia. Pergunto, uma camareira, um dia de folga, conhecendo uma cidade que desconhece, junto com 5 amigas, abandona as amigas para fazer um curso de origami. Isso é raro ou é comum? Isso, raríssimo. Pois ela fez. Pois bem, voltando ao navio, num dia de folga embarcada em alto mar, ela também não tinha o que fazer, foi tentar fazer em toalha aquilo que ela havia aprendido a fazer em papel, porque origami é a arte da dobradura em papel. Evidentemente, ela não conseguiu fazer todos os bichinhos da toalha, mas conseguiu fazer inúmeros. O suficiente para cada dia fazer um bichinho diferente no corredor que ela cuidava. Gente, a adoração para com essa camareira era algo assim, praticamente íntimo, de tão próximo que ficava, por ser uma coisa tão diferenciada. E o comentário no café da manhã era justamente qual era o bicho do dia. Imagina a frustração daqueles que tinham uma outra camareira que não tinha bicho nenhum. Então, assim, eram os felizes felizardos das suas toalhas tematizadas e os comuns. E aí, claro que isso começou a refletir na gorjeta. Ninguém anda com dinheiro em navio, bota num envelope a gorjeta e bota numa urna. No final do cruzeiro, eles dividem todos de forma igual, não com ela. Os caras ficavam tão encantados com ela, metiam a grana no envelope e deixavam lá no quarto para ela, o nome dela. E uma quantidade menor para botar na urna para dividir com os outros. Aí a galera não gostou, claro, os colegas, né? O que o comandante fez? Tirou ela de camareira e a nomeou instrutora de camareira. Ela começou a estabelecer um padrão nos cruzeiros para mostrar como transformar a toalha, então, no ornamento, etc. e tal. Claro que o salário dela foi valorizado, claro que ela teve uma ascensão profissional, por causa da raridade. Então, simplicidade, segundo passo, raridade. Gente, não adianta fazer um trabalho excepcional. Camareira, Brasil afora, faz um trabalho excepcional. Mas não são lembradas, porque está tudo arrumado, está tudo certo, mas não tem nada que chame a atenção. Ninguém sabe o nome de uma camareira. Alguém aqui sabe o nome de uma camareira? Se não teve um caso com um. Se o cara teve um caso, ele sabe, né? O telefone, o e-mail, o WhatsApp, sabe tudo. Não sabe, gente. E elas fazem um bom trabalho. Mas não sabe. Então, o que acontece? Raridade é fundamental. Vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é densidade. Esse cara aqui, ó, ele faz sandália de pneu. Está aqui a sandália de pendurado. Pega pneu velho, recorta e faz sandália. E bota esse cartazinho aqui, ó, sandália de pneu aqui. Você tem que bater ali na casa dele, e ele te atende, encomenda, tira a medida, ele pega um papelão, desenha o teu pé, e recorta no pneu, faz as tiras e te vende a sandália. Esse cara ganha 1.200, 1.500 pratas por mês fazendo sandália.
Mas ele para por aí, porque essa questão de densidade, gente, é um modelo mental de criar oportunidades, é uma coisa psicológica. Tem pessoas que conseguem enxergar unicamente a sua própria capacidade. Então, aquilo que manualmente ele consegue fazer, ele consegue reproduzir como ação para vender. E na comunidade que ele vive, gente, 1.500 é dinheiro em qualquer lugar. Uma comunidade dessa é muito dinheiro. Então, ele está tranquilo, está por cima da carne seca, mas não fatura mais que isso. E nem enxerga alternativas para faturar mais do que isso. Por quê? Isso é uma questão psicológica. Dar densidade às coisas é um processo mental. O segundo caso que eu vou contar para vocês é diferente. É um cara que saiu lá do Vietnã. Esse cara quis fugir da guerra civil do Vietnã. Olha o que o cara fez. Uma embarcação caseira. Muito parecida com o que os cubanos fazem para ir para os Estados Unidos. Sabe, amarra um caixão no outro, um tonel, pega uma vassoura para fazer de mastro e uma coxa para fazer de vela. E se atira no mar em busca de uma oportunidade melhor de vida. A maioria acaba no fundo do mar, uma outra parcela acaba na barriga de tubarão, e alguns são encontrados à deriva e alguns poucos chegam ao lugar. Pois esse cara foi encontrado à deriva por um navio de bandeira brasileira, olha o destino, e que prestava serviço para a Petrobras. E a lei do mar diz o seguinte: encontrado alguém em águas internacionais, esse alguém tem que ser levado para o país de origem da bandeira. O camarada se atira no Vietnã para ter uma vida melhor. Vocês estão vendo? Vão querendo dizer que ele pensou um dia, vou para o Brasil, aquele país tropical. Gente, ele nem sabe o que é Brasil. Ele se atirou para fugir de uma guerra civil. Foi encontrado por um navio de bandeira brasileira e vem parar no Brasil. Duas coisas ele aprendeu ligeirinho em relação à pátria amada. A primeira, se ele dependesse da agilidade da diplomacia brasileira para fazer a documentação, para mandar ele de volta, isso demoraria mais ou menos um ano. Um ano. E se tudo desse certo depois de um ano, ele seria mandado de volta para onde? Que era da onde ele queria sair. Então, ainda que desse tudo certo depois de um ano, para ele ia dar muito errado. A segunda coisa que ele aprendeu na pátria amada é que na condição de refugiado, como estava em guerra civil, quem foge é refugiado. Ganhava uma mesadinha das Nações Unidas na época de $50. Ele descobriu que na pátria amada não rola viver com $50. Então ele começa a fazer no Brasil aquilo que ele fazia no Vietnã para não andar descalço. Só que o vietnamita, diferente do brasileiro, ele tinha densidade no modelo mental. Isso na prática significa o seguinte: fiz 10 sandálias, quando eu estou me aproximando da 10ª, eu já equacionei como é que é para fazer 100. Quando eu estou fazendo 10, tá, mas para fazer 100 tem que ser de outro jeito. Ele já descobriu o jeito. Quando está chegando muito próximo da 100ª, ele já sabe como é que é para fazer 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Tai Quan Nhan, dono da COC, exporta para mais de 80 países, hoje milionário. O objetivo dele de 2014, transformar o Brasil numa referência mundial na exportação de sandálias de pneu. Evidentemente que hoje ela é vulcanizada a partir de pneu reciclado, mas é a maneira que ele encontrou de fazer milhões. Né? Então, vamos ver se funciona. Sandálias de pneu é uma coisa simples? Sim, simples. Todo mundo faz? Não, então é raro. Ele conseguiu dar densidade, ele juntou só 3 coisas dos 5 passos. Olha como funciona. Juntou algo simples, raro, e deu densidade à ideia. Virou milionário. Quarto passo: percepção de meio ambiente. O nome desse cara é Art Fry. Vocês conheciam ele? Esse cara inventou o que está na testa dele, Post-it. Esse é o inventor do Post-it. Esse cara é engenheiro químico e, junto com outros engenheiros químicos, estava desenvolvendo uma cola para 3M. Só que o raio da cola que estavam desenvolvendo, que tinha uma performance elevada, não colou. Qualquer engenheiro químico que está formulando uma cola de alta performance e a cola não cola, faz o que com o projeto? Descarta. Descarta e vai formular outro. Que o objetivo é uma cola de alta performance. Não Art Fry. Ele também tinha percepção de meio ambiente. E nas suas relações pessoais tinha um pastor que marcava a Bíblia nos capítulos que ele ia ler no culto. E sempre que abria naquele capítulo, naquela passagem, o papelzinho caía. E no culto da tarde, ele estava perdidinho, porque caía todos os papeizinhos. O que ele observou na cola que não colava? Na verdade, aderia a 2 superfícies. De que forma? Com 2 características básicas. Quando tirava, não deixava resíduo na outra superfície. E ainda não danificava a superfície. Gente, estava inventado aí o Post-it, que não veio do brilhantismo da engenharia química. Veio do brilhantismo da
percepção de meio ambiente. Então a ideia que é simples, que tem densidade e que é rara, eu preciso perceber no meio ambiente aonde ela se conecta. Se tem um número significativo de pessoas com as necessidades daquilo que eu quero colocar. Então, o quarto estágio, eu preciso perceber lá fora, no mercado. Então, se eu tenho uma coisa simples, se é raro, se eu consigo dar densidade, se for necessário, e eu tenho percepção de meio ambiente, de que isso se conecta à necessidade das pessoas, meio caminho andado para chegar ao êxito, ok? E aí, a última etapa, que é a quinta etapa, os hotéis nos mostram com muita propriedade o que tem para fazer. Se eu gastar um valor em me hospedar no Ibis, eu tenho alguns atributos, algum conforto, ok? Proporcional àquilo que eu paguei. Se eu pagar um pouco mais e for com Mercury, evidentemente eu tenho um pouco mais de conforto e um pouco mais de atributos em função desse algo a mais que eu estou pagando. Se eu pagar mais pelo Sheraton, evidentemente eu tenho mais conforto e mais atributos. E a mesma lógica para o Hyatt. Eu vou pagar mais para ter mais conforto e mais atributos. Falei alguma novidade para vocês? Não. Só que esses hotéis têm uma coisa em comum. Ninguém sai do Ibis e diz assim, ah, que maravilha. Não, é aquilo por aquele preço. Então, o que eles têm que é excepcional e fantástico? Padronização. Ideia simples, rara, que tenha densidade, percepção de meio ambiente. Cheguei no nível, no padrão desejado, padroniza. O que é padronizar? Entregar para todo mundo de forma igual. Então, se eu sou um profissional, eu entrego um projeto para um cliente de um jeito, para o outro eu vou entregar igual. Porque todos têm o direito. Se eu tenho um restaurante, eu chego para comer ao meio-dia, eu tenho um buffet com um tipo de comida. Se eu chegar a 1h30, eu tenho o mesmo tipo de comida do cara que chegou ao meio-dia. É isso que acontece? Entenderam por que algumas oportunidades elas não se estendem? Porque o cara não entende que o cara que chega a 1h30 é o mesmo cliente que chega ao meio-dia e que paga a mesma coisa e gostaria de ter o mesmo produto, porque o valor do preço do buffet aquilo, ele é proporcional ao preço do meio-dia, comida boa, bem servida, temperada, quentinha, etc e tal. Ela requentada 1h30 não valeria o preço do quilo. Então eu tenho que respeitar o cara, porque a porta estava aberta. Então o que é a padronização desses hotéis? Eu chego lá, eu tenho aquilo por aquele preço, não tem surpresa. Imagine vocês que eu vou fazer uma palestra na Índia, à noite. Ao meio-dia eu não quero comer aquela comida indiana que provoca fortes emoções. Aí eu vou, por exemplo, no McDonald's. Aí você me diz, olha, McDonald's é um exemplo de gastronomia. Sim, eu sei, mas é aquilo por aquele preço. Não tem surpresa. Entendeu? Gente, cada vez mais os clientes, as pessoas, quem gera oportunidades de carreiras profissionais, eles querem aquilo por aquele preço. Eles não querem surpresa. Engane-se vocês. Ah, a moda agora é surpreender o cliente. Não. Aquilo por aquele preço, o cara vai voltar. Eu estava fazendo uma palestra, fui convidado a fazer uma palestra na fronteira do Brasil com o Uruguai, numa cidadezinha no Rio Grande do Sul chamada Santana do Livramento. Já ouviu falar? Eu passo por Uruguai assim, ó, eu coloco um pé no Brasil e um pé no Uruguai. É uma rua que divide, não tem rio, não tem ponte, não tem nada. Eu coloco um pé no Uruguai e um pé no Brasil. Não tem problema nenhum. Passa todo mundo para lá, vem todo mundo para cá, não tem controle, não tem nada. Como se fosse uma única cidade. Aí eu chego do lado brasileiro, Santana do Livramento, vou me hospedar, um casal sendo atendido. Eu espero a minha vez, mas atrás do atendente tinha uma placa que me deixou muito preocupado. Tabela de preço. Quarto standard, R$580. Eu olhei, não estava num Sheraton, não estava num Mercury, não estava num Ibis, e R$580. Tá bom. O casal foi atendido, e aí eu cumprimentei o atendente e de cara manifestei a minha preocupação. Cara, estou preocupado. Mas o senhor nem se hospedou conosco, já está preocupado? Olha a tabela que está nas suas costas. Não, a tabela de preço? Sim, exatamente a tabela de preço. Não, sua reserva foi feita pelo Sebrae e o Sebrae tem um preço especial. Eu falei assim, amigo, deixa eu te explicar uma coisa. Nada que parta de 580 vai se tornar especial. Não, senhor, relaxa. São R$60. Eu falei, como? R$60. Eu falei, não pode ser 580 e não pode ser 60. Eu imaginei assim, eu dormindo num apartamento tipo Marquinhos, sabe? Embaixo. Aí assim, tem alguma somente escolar, vocês sabem de hotel, né? Aí disse assim, posso ver o apartamento? Fui ver o apartamento. Tranquilo. Por 60 prata, limpinho, tudo organizado. Gente, uma chave por R$60. Me hospedei. Mas eu fiquei imaginando assim, pagar 580 por dia. Mas eu fui entender a dinâmica da cidade. Do outro lado do Uruguai tem free shops maravilhosos, muitos free shops.
E aí, em feriados, fins de semana, em período de férias, o que acontece com a cidade de Santana do Livramento? Lota. O que acontece com a diária desse hotel? Sobe. 580. Aí chega o tiozinho, a tiazinha, feliz da vida para passar um fim de semana em Santana do Livramento, fazer compra no shopping, e se depara com uma diária de 580 num hotel que não é um Ibis, que eles já se hospedaram e sabem que custa de 140. Vai ficar feliz? Não. Vai recomendar? Não. Gente, não se sustenta. Por isso que a ideia tem que ser simples, rara, densidade. Eu tenho que perceber o meio ambiente, a sua utilização, e eu tenho que padronizar. Eu não posso fazer um preço que as pessoas comparam com outros preços e vão simplesmente me escantear o jeito que tiver um hotel de rede ou um hotel que tem um padrão definido e cobra o preço pelo padrão. Ok? Isso aí não vinga mais nos dias de hoje. Então a ideia de vocês que se passa por esses 5 crivos, ela se converte automaticamente numa oportunidade. É a hora de colocar a ideia em prática. Passou nos 5 passos, coloque a ideia em prática, porque a possibilidade de sucesso ele é muito grande. Visto isso, eu percebo que quando eu foco em oportunidade, eu tenho uma chance maior de trânsito quando eu simplesmente quero ganhar um espaço. Ou ainda, eu estou atrás de alguma coisa para fazer, por exemplo. Então, quando eu estou atrás de oportunidade, é muito mais promissor, é muito mais inteligente. E de onde é que vem todo esse processo mental? Basicamente da mudança. E aí vem a pergunta: por tudo que eu falei de oportunidade, mudou um pouco como vocês enxergam a oportunidade? Então, observe que independente de crise, gente, as oportunidades podem ser construídas. Aliás, elas é que minimizam as crises. Porque eu posso ter é como uma fábrica, eu posso produzir uma oportunidade. Eu não preciso esperar ela chegar. Eu posso fabricá-la. Ok? E se eu começo a fabricar, eu começo a ter resultados positivos, tanto do ponto de vista profissional como no mundo dos negócios, desde que eu passe por aquele espaço. Ainda, mudar muito. Quando eu revoluciono a minha visão de oportunidade, não é só uma questão de mudar. A ideia é mudar muito. E essa mudança está associada a uma coisa que aí fora as pessoas têm dificuldade de ver e sintonizar. Como é que eu planejo o sucesso? Sucesso é uma coisa que todo mundo quer. Vocês querem sucesso, não é isso? Gente, se eu quero sucesso lá na frente, trazendo para o D0, o meu garimpo é oportunidade. E o que eu alimento com isso? Ideias inovadoras. Então isso é uma coisa planejável, não é uma coisa que vai acontecer ao acaso. Mas só vai acontecer se eu parar de olhar para o umbigo. Porque tudo que é resposta que tinha que vir de mim, gente, já veio. Já me fez chegar onde eu cheguei. Se eu quero algo novo, é evidente que está no meio ambiente, não está dentro de mim mais. O que eu tinha que fazer por mim e que depende de mim, já foi feito. Se eu ficar olhando para o umbigo, eu não vou achar a oportunidade. Lembre do meu exemplo pessoal, da janela que eu perdi, e olha, eu em tese não estaria aqui hoje fazendo essa palestra, se eu tivesse aproveitado a janela. Olha como as coisas mudam uma direção de vida, muitas vezes, por conta disso. Então, pare de olhar para o umbigo que não está no umbigo, está no meio ambiente. E ainda, fora tudo isso que tu falou é bacana, mas assim, nós estamos numa outra região, numa outra realidade, aqui eu estou escondidinho, aqui não acontece isso. Acontece. As pessoas migram, as pessoas vão, as pessoas voltam, elas se movimentam, então acontece. Não adianta se esconder. Se vocês querem uma oportunidade, vocês têm que se projetar no mundo e não se esconder do mundo. Muito mais pelo contrário. Tem que botar... Por isso que eu admiro quem participa dos pitch. Porque o pitch é o seguinte, eu posso não ganhar nada com o pitch, mas eu posso receber críticas para melhorar a minha ideia. Porque balde de água fria tem nas plateias. É só perguntar o que tu achou, cara, uma droga. E o que eu podia fazer para melhorar? O cara vai dizer a percepção dele. E talvez isso alimente algo diferente para eu dar condição de êxito. Então, primeiro, precisa ter coragem. Segundo, pode copiar? Pode, mas tudo na vida pode copiar nesse país, né? Então, até uma coisa patenteada as pessoas falsificam e vendem. Enfim, então, isso não é sinônimo de garantia de nada. Agora, na medida em que eu torno isso público, eu posso ganhar com isso. E se eu perguntar para as pessoas o que elas pensam, eu posso ganhar ainda mais, porque eu estou refinando a minha ideia e eu posso estar construindo aí a condição de êxito que está faltando. Beleza? Visto isso, gente, a diferenciação é o que vai fazer a grande diferença. Não é ser todo mundo igual. Quando vocês recebem uma aula, todo mundo recebe o mesmo conhecimento. A questão é o que cada um vai fazer com esse conhecimento. Aí que está a diferenciação. E se eu consigo somar com outras coisas que eu já tive, aí está a grande diferenciação, porque não me deixa igual a ninguém. Porque não é só o conteúdo que conta, não é o saber sobre que vai fazer a diferença lá fora, é o saber como que vai fazer a diferença. Saber sobre, tem muita gente que sabe. Aliás, o Google sabe muito mais que nós sobre coisas. Né? E só um cara ganha com ele. Então,
Ele já se instalou para isso. Eu preciso saber como. O que é saber como? Pego o que eu aprendi e como é que eu ganho dinheiro com isso? Né? Como é que eu aplico? Como é que eu me diferencio com isso? Essas são as perguntas que geram ideias que se convertem em oportunidades a partir daquele ciclo que eu passei para vocês. E para encerrar, vou recomendar um livro. Que não adianta copiar um nome que está esgotado há mais de 10 anos. Você não acha esse livro. Talvez na internet vocês achem. Quem não tem bunda usa laço no cabelo. Bárbara Corcoran, quem escreveu o livro. Quem é a Bárbara? Uma corretora de imóveis de Nova York. Milionária hoje. Mas a Bárbara nasceu num berço muito pobre. Pobre. E eu costumo dizer, pobre é uma criatura que se ferra em qualquer lugar do mundo. Mas pensa num lugar onde pobre se ferra muito, nos Estados Unidos. Lá tudo precisa de uma armadilha. Aqui, se o cara não tem dinheiro, o jogo de cintura do brasileiro, uma ajuda, vai lá, o cara vai indo. Lá não vai. E a mãe da Bárbara, sábia, tinha na cabeça que quando jovem, essa menina, a única chance é ir bem na escola. A escola pública, ela não tinha dinheiro, mas se a menina fosse bem na escola, quando chegasse na vida adulta, alguma oportunidade ia aparecer para ela. E ela botou tudo nessa ideia dela. Só que o desempenho escolar da Bárbara, gente, era constrangedor. É algo sofrível, assim, de dar dó, de chorar, né? É o quadro da dor sem moldura. Aí o que acontece? A mãe, claro que não desistia, porque sabia que aquilo ali era o futuro da menina. Então ia na escola semanalmente, falar com o professor, o diretor, o supervisor, não tinha jeito. O desempenho da Bárbara só piorava. Mas a mãe não desistia, era todo dia em casa cobrando da menina, até que um dia ela não suportou mais, e em tom de desabafo ela disse assim: mãe, eu não preciso chegar na escola. Ao me aproximar da escola, minhas colegas começam a fazer chacota de novo. Aí a mãe apavorada, né? Não imaginava isso, mas minha filha, chacota de quê? Eu falei, mãe, eu não tenho bunda. Gente, início da década de 60. Não tinha silicone para isso, e ainda que tivesse, ela não tinha dinheiro. Então, em se tratando de bunda, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. A partir dessa data, a mãe da Bárbara começa a fazer laços maravilhosos, laços invejáveis, e começa a adereçar o cabelo da menina com esses laços. E ela passa a ir para a escola com os laços no cabelo. Olha o que aconteceu. O foco saiu daquilo que ela não tinha, ou seja, bunda, e passou para aquilo que também não tinha, mas lhe foi adereçado, laços no cabelo. Por que eu estou dizendo isso para essa juventude? Gente, às vezes eu não tenho a cabeça mais brilhante do mundo e nem preciso ter. Às vezes eu não tenho as ideias mais inovadoras do mundo e nem preciso ter. Eu posso simplesmente pegar coisas e colocar lá. Gente, o salmão não foi inventado por chileno. As frutas raras não foram. O vinho não foi. Walt Disney não inventou entretenimento. Orlando não inventou entretenimento. Não tem a ver com a vocação, eles colocaram lá. Os maias não inventaram experiência, nexo e conceito. Alguém pegou algo que já existia dos maias e colocou lá. O meu amigo do Casa da Montanha não inventou aquelas cabanas de lona. Ele trouxe isso de outros lugares com climas semelhantes e resolveu criar um novo conceito no Canyon, agregando isso nexo, ou seja, tudo conectado e formando para as pessoas uma oportunidade de terem uma experiência. Então, gente, ninguém dos casos que eu dei para você inventou coisa nenhuma. Então, por que eu trago esse exemplo da Bárbara? Porque ela, naquilo que foi o foco que a mãe conseguiu desviar, é o que deu a condição de êxito. Porque hoje esse livro, esse capítulo dá o nome ao livro. Mas todo o livro é a Bárbara imputando à mãe a condição de êxito dela. Ela diz que o seu êxito hoje é por conta das sacadas da mãe, que em momentos de crise, de dificuldade, sempre tinha uma alternativa. O principal das alternativas deu o nome ao livro. Mas todos os outros capítulos são sacadas que a mãe tinha para desviar das adversidades da vida. Qual é a história final disso aí? É que aquilo foi colocado lá. Não nasceu com ela. Okay? E assim é a vida da inovação. Não precisa nascer com vocês. Eu posso colocar em jogo na cabeça de vocês, onde vocês colocam a mão, nos trabalhos, nas pesquisas e assim por diante. Todo mundo pesquisa. Agora tem gente que pesquisa coisa que vai ter utilidade, e vai ter valor agregado, e vai ganhar dinheiro por isso, vai ganhar notoriedade, vai ganhar espaço, e assim por diante. Então não é só o que fazer, e sim como fazer. Ok? Gente, muito obrigado pela tolerância. Foi muito bom ter estado com vocês. Beijo a todos.